Boa tarde, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Eu Exato. quero agradecer a vocês que estão presentes aqui. Obrigado por aceitar o meu convite, irmão Santiago. Prazer é todo meu. Amém. E muito obrigado, irmão Severino, aceitar meu convite também, para poder compartilhar a mensagem sobre a reforma do sábado, reforma e observância do sábado. Vamos comentar um pouco, falar um pouco mais, esclarecer mais para o povo o que é guardar o sábado, tá bom? E aqui temos uma mensagem para a gente aplicar na nossa vida essa mensagem do como é guardar o sábado realmente. Hoje exatamente são 15 horas, dia 4 de janeiro de 2025. O ano está começando. O irmão Santiago vai fazer a leitura para nós e a gente vai comentar junto com ele para que possamos entender de cada ângulo do comentário. Pois olá, muito boa tarde, um feliz sábado a todos. Ou boa noite ou bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo nós pela rede social. E a gente vai falar hoje sobre a reforma do sábado, né? Guardar o sábado, todo mundo guarda, né? Sim. Todo mundo tem o costume, né? Todo o povo adventista, do sétimo dia principalmente, diz que guarda o sábado. Então a gente vai ver hoje o que seria guardar o sábado e santificar o sábado. O primeiro texto está assim: e descansou e abençoou e santificou. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, de 2 a 3. Então, Deus descansou e abençoou e santificou. Então, o dia por si próprio, ele já é santo. Continuando. Porque em 6 dias fez os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o sábado já é de natureza, de criação, santo. Interessante, irmão, que aqui já tem três mensagens para nós. Descansou, abençoou e santificou. É uma bênção guardar o sábado. E além disso, santificado. A palavra santificado significa separação, né, irmão? Sim. Separação da coisa que acontece do dia a dia. Sim. E você separar um dia para ser santificado. Porque Deus próprio trabalhou 6 dias. E no sétimo dia, além de descansar e abençoar e santificar. Irmão Severino, tem alguma coisa para comentar? É muito importante que, através da nossa obediência ao Senhor, nós estamos se santificando nesse dia para fazer a vontade dele, não a nossa vontade nem a vontade de ninguém. Exatamente. Primeiramente, temos que obedecer a Deus, né? Conforme Atos capítulo 5, verso 29, né? Correto. O Senhor nos santifica. E também lhes dei os meus sábados, né, para que servissem de sinal entre mim e ele, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, verso 12. Então, quem nos santifica é Deus. Deus quem nos santifica. Para santificarmos o sábado, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vosso Deus. Ezequiel 20, 20. Diferença entre o santo e o profano. Né? Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, e nem discernem o impuro do puro. E os meus sábados escondem os seus olhos. E assim, se eu sou profanado,
no meio deles. Ezequiel 22, verso 26. Né? Quando se trata da palavra profanar, né? O que seria a palavra profanar? Né? Que a gente acabou de ler aqui a palavra profanar. O que seria a palavra profanar, irmão? Profanar alguma coisa vem do latim, rejeitar. Você sabendo e acaba fazendo coisa errada. Sabendo que está errado e você acaba praticando. Vamos supor um exemplo aqui. Bom, durante a semana você usa uma roupa. Durante a semana. E no dia santo, no dia separado, você não pode usar a mesma roupa. Porque o dia santo, se você usar aquela roupa que você usa durante a semana, aí você acaba profanando o santo dia do Senhor, que é separado. Profanar seria desrespeitar o que é santo. Né? Então, como nós acabamos de ler aqui em Ezequiel, é um dia santo, né? Então, se ele é um dia santo, eu devo o quê? Procurar de me vestir de forma santa, né? Então, muitas das vezes as pessoas, né, que guardam o sábado, eles têm o costume de, às vezes, estar aqui numa congregação ou em qualquer lugar, algo dessa natureza que esteja congregando, né? Que muitas pessoas hoje não estão mais nos templos, nos pequenos grupos, onde seja, ou que seja na família, né? O sábado é um dia especial. Se ele é um dia especial, um dia santo, então eu tenho que me portar de forma santa. A minha roupa tem que ser uma vestimenta que me identifica com o dia, né? Por exemplo, se eu tenho uma roupa do dia a dia, que eu vou para a cidade, atrás dos meus negócios, aquela roupa é uma roupa comum do meu dia a dia, né? Então chegou no dia de sábado, é um dia especial, então eu tenho que fazer o quê? Investir de forma especial. Porque no sábado, né, nós cristãos, nós somos observados por anjos e o Senhor, nosso Deus, vem nos visitar no sábado, né? Vamos continuando aqui. Diferença entre o santo e o profano. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano e nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, verso 26. Então, quando o sábado, naquele tempo, era profanado, né? Conforme tem lá não sei se a gente vai ver aqui, lá em Jeremias, no capítulo 17, né, Samuel, Deus chamou o profeta Samuel e alertou ele sobre uma possível... o povo estava profanando no dia de sábado, né? O povo não estava mais fazendo diferença entre o santo e o profano, né, irmão Severino? Sim. O povo estava descuidadosamente vivendo uma vida igual vamos colocar hoje, né? Vamos trazer o sábado para a nossa realidade de hoje, né? Hoje a gente vai para a igreja, né? Todo mundo vai de roupinha social, bonitinho. Aí quando chega em casa, né? O sábado já acabou depois do culto? Não acabou, não. O sábado começa o quê? De um pôr do sol a outro pôr do sol. Então é um dia santo. Cada momento, cada minuto, cada segundo é sagrado, certo? E a gente, todo o tempo, durante esse dia, a gente está sendo visitado por anjo, né? E quem sabe até por Deus mesmo. Né? Porque Deus visitou o apóstolo João na ilha de Pátmos no dia de sábado, né? E quem sabe nós podemos estar recebendo uma visita do próprio Deus. E se a gente está esperando uma visita em casa, né, irmão Ruth? A gente vai fazer o quê? Vai deixar a casa toda suja, desarrumada? Não. Todo mundo se preocupa em dar o melhor, né? Organizar, vestir a melhor roupa e tudo. Então, o sábado é um dia santo e pelo qual as pessoas têm dado pouca importância. Né? Terminou o culto, chega em casa, veste um shortão, outros já são ousados, né? Já fica até sem camisa mesmo, né? Aí quando Deus aparece para dar a bênção especial, como é que ele vai dar a bênção especial, sendo que você está ali de forma indevida, né? Então vamos continuar. Reforma e o sábado. E os que de ti procederem identificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparadores de roturas e restaurador de veredas para morar
e se desviar, para morar, e se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e de chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, de honrares, não seguindo teus caminhos, e nem pretendendo fazer tua própria vontade, e nem falares as tuas próprias palavras. Irmão, aí tem, vamos ver quantos itens tem. 1, 2, 3, né? O irmão pode comentar aí para nós começar aqui uma. Se desviares o teu pé teu pé do sábado, de fazer a tua vontade, né? Santo dia, chamar o sábado de deleitoso. 2, digno de toda honra e honrares, não seguindo teus próprios caminhos, não fazendo a tua própria vontade. 4, e não falando tuas próprias palavras. 5. Então, são 5 itens aí importantes na observância do sábado. Irmão, eu vou perguntar para o irmão Severino, o que seria falar fazer a minha própria vontade, no caso, que seria? Para nós andarmos segundo a vontade de Deus, nós não podemos pensar como pensávamos todos os dias de semana, conversar o que nós conversamos todos os dias de semana, comprar e vender, mesmo em palavra, fazendo plano. Se nós agirmos dessa maneira, nós estamos profanando o sábado e estamos agindo de uma maneira que não agrada a Deus e não aprova a Deus, como nunca aprovou. Deus nunca aprovou essa atitude. Interessante, irmão. O teu caminho, nem o teu caminho, né? Aí a pessoa adventista, tanto de quem conhece a verdade ou não conhece, da mesma forma trata o caminho do Senhor no dia sábado. É a mesma coisa, 2 caminhos: caminho da semana e o caminho do sábado. Qual que você vai obedecer mais? Temos que obedecer mais o caminho do sábado, porque Deus próprio santificou e abençoou. E além disso, ele descansou nesse dia também. Por isso, nós devemos seguir o nosso próprio caminho. Seguir de qualquer jeito, de qualquer forma. A pessoa assim, não percebe o que está acontecendo, mas se examinar as escrituras realmente como ela é, aí ele vai andar no caminho certinho, na presença de Deus. Muito bem, irmão Rubens. Vamos lá, na próxima. Enfrentando o mundo como reformadores, devem mostrar que a lei de Deus é a base de toda reforma duradoura. Em termos claros e distintos, devem apresentar a necessidade de obediência a todos os seus mandamentos. Constrangidos pelo amor de Cristo, devem com ele cooperar na edificação nos lugares antigamente assolados, levantando os fundamentos de muitas gerações. Devem ser reparados das roturas e restauradores das veredas para morar. Por seu testemunho deve o sábado do 4º mandamento apresentar-se como uma testemunha, um constante memorial de Deus, para atrair a atenção e despertar perguntas que dirigem o espírito dos homens para o seu Criador. A maior santidade do sábado do que lhe atribuem muitos que professam observá-lo, o Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento. Quer na letra, quer no espírito, ele sugere uma reforma de observância do sábado. Veja bem aqui vem falando que sugere uma reforma de observância do sábado. Vamos passar para o outro texto. Aqui também, irmão, muitas gerações passando um para o outro não examinaram a escritura como ela é. Por isso a palavra de Deus ela está sendo rebaixada. E nós hoje
aprendemos a verdade mais avançada para que nós devemos ser reparadores de rotura e restauradores das veredas para morar, né? Devem para fazermos Jesus, porque Jesus quer fazer morada em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Então, se a gente se preparar e reparar a brecha, fechar a brecha que estava aberta no passado, conforme a doutrina da família, a doutrina da igreja, então nós reparadores de brecha, temos que fechar esse buraco, temos que reparar, para que Jesus possa vir fazer morada em nós. E aí é necessário uma reforma na nossa vida como representante de Jesus, sermos fiéis aos mandamentos de Deus para que Deus aprove o nosso trabalho para Ele e nos prepare para uma vida eterna em Cristo Jesus. Isso, amém. Nosso procedimento durante a semana. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. Então, irmão, olha só, durante o procedimento da semana, você já tem que lembrar que vai chegar o sábado. Porque quando você lembra do sábado, o que vem para você? Alegria, felicidade, união entre os irmãos, compartilhar um com os outros a experiência da semana, o que você estudou, o que você sentiu, e passar também agradecimento, pedido de oração, contar as bênçãos que você recebeu durante a semana. Esse é o verdadeiro significado. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Durante a semana você precisa lembrar que é necessário santificar o sábado. Corretamente. O sábado a pessoa tem o dever de lembrar, né, sobre o sábado, desde um sábado a outro sábado. Né? O sábado não é um dia, né, irmão, para você chegar naquele dia, chegar entediado, cansado demais, né? Você trabalhar ali durante toda a semana, ali, trabalhar, e quando chegar o sábado, você passar a maioria do tempo ali sem conseguir captar as maravilhas que Deus promoveu para você naquele dia, né? Porque o dia de sábado é o dia da visitação de Deus, o povo de Deus. Então, se você está muito cansado, se você exagerou na semana, né? Você chegou no sábado, já dormindo, cansado, você já profanou o sábado, né? Você pode profanar o sábado sem estar no sábado. Desta forma aí. Lembrar o que? Durante a semana. Então, eu vou me preparar, eu e minha família, para quando chegar o sábado, eu estar com o corpo e a mente disposta a ouvir as maravilhas de Deus. E é necessário nós, como povo de Deus, estarmos unidos toda semana, e nesse dia, que é o dia do Senhor, e não é o nosso dia, estarmos juntos, unidos, juntos aprendendo da palavra de Deus, para que Deus venha nos santificar e nos aprovar para uma vida eterna com Ele e com todos os remidos na Canaã Celestial. Interessante, irmão, me fez lembrar do Pentecoste, né? Todo mundo estava reunido, né? Para receber o Espírito Santo, né? Porque se a gente não estiver unido, em harmonia, a gente não vai receber o Espírito Santo. Correto? Corretamente. Muito bom. Durante toda a semana, né, nos cumpre ter em mente, né, aquilo que a gente comentou já, o sábado, e fazer preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Todos os que consideram o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que os santifica, hão de representar dignamente os princípios de seu governo. Praticarão dia a dia os estatutos do seu reino, orando continuamente a Deus para que a santificação do sábado sobre eles repouse. Cada dia terão a companhia de
Cristo, exemplificando-lhe a perfeição do caráter. Dia a dia, sua luz refulgirá para outros em boas obras, né? Sim. Em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. Aí que deve começar a preparação para o sábado, né? Durante toda a semana, compete aos pais lembrar que o seu lar precisa ser uma escola em que os filhos sejam preparados para o céu. Sejam justas suas palavras. Expressão alguma que os filhos não convém ouvir deverá proceder de seus lábios. Seja o espírito mantido livre de toda irritação. Durante a semana devem os pais proceder como em presença de Deus, que lhes deu os filhos para serem educados para ele. Educar no lar a pequena igreja, de modo a no sábado estar preparado para render culto a Deus no seu santuário. Interessante, irmão, que você fez a leitura aqui. Nós precisamos administrar a semana junto com o nosso filho, né? Com a nossa família, para que possamos assim, chegar o dia sábado e estar pronto para receber esse santo dia. Realmente. Muito importante, irmão, a gente estudar a palavra de Deus. Você que está nos ouvindo aí, você deve analisar bem como guardar o sábado e como preparar durante a semana o santo dia do Senhor. Mais uma vez eu reforço que o sábado, que nem a gente acabou de ler aqui, ele é um sábado que começa de um sábado e termina em outro sábado. Então, para você chegar num sábado preparado para o sábado, você tem que começar de que dia? Primeiro dia. No primeiro dia. Sim. Né? Então, se você se prepara durante a semana, né, para chegar o outro sábado, você vai chegar com alegria. Né? A tua família vai ter regozijo em chegar nesse dia. Né? Porque o sábado não é um dia tedioso, um dia pelo qual as pessoas pensam em estudar, é aquele dia que tem que ficar trancado dentro de casa, é aquele dia é um enfado. Não, sábado não é um enfado, né? Porque lá em Isaías o profeta fala um dia deleitoso, né? Um dia gostoso de se viver, muito bom, um dia de alegria, né? Porque se é um dia de alegria, então a gente deve o quê? Ter uma preparação durante a semana para quando chegar no sábado você não está o quê? A gente acabou de falar, fatigado ali, sobrecarregado de espírito, né? E também sobrecarregado da parte física do corpo, né? Que às vezes a pessoa passa a maioria do sábado, às vezes até dormindo, né? Isso é o que? A pessoa acaba profanando contra o Altíssimo. Porque cada minuto do sábado é santo, que nem a gente acabou de falar. Bom, a mensagem fala assim que a gente precisa estar ativo no sábado à tarde. Não é para dormir não, tá? O dia de descanso é no dia do Senhor, mas não é para estar dormindo. Para fazer a meditação, para passar o dia com Deus. Não é para ficar escondido de Deus. Porque um dia santo é um dia de alegria. Não é de pesar, não é de cansaço. É sua alegria, é sua santidade. É isso. Devemos fazer como Jesus fez. Nesse dia, Jesus continuava dando alegria para as pessoas, dando saúde para as pessoas, e todo mundo ficava feliz, e nós, hoje, devemos seguir o exemplo de Jesus e mais de ninguém. Isso. Amém. Todas as manhãs e tardes, apresentai a Deus os vossos filhos como herança remida com sangue. Ensinai-lhes que seu principal dever e privilégio é amar e servir a Deus. Quando o sábado desta forma lembrado, as coisas temporais não afluirão sobre o exército, sobre o exercício espiritual, de modo a prejudicar. Nenhum serviço antemente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Durante a semana teremos o cuidado
de não exaurir as energias com o trabalho físico, a ponto de, no dia em que o Senhor repousou, se restaurou, estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Embora a preparação para o sábado deve prosseguir durante toda a semana. E a sexta-feira é o dia por excelência da preparação. Né? Então, a gente acabamos de comentar. Próximo capítulo. O dia por excelência da preparação é chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação. Isto é a véspera do sábado. Marcos 15, 42. Então, que dia seria esse, irmão? Sexta-feira à tarde. Não, para chegar também, sexta-feira à tarde, para não ficar muito pesado, durante a semana precisa ser administrada, né? Sim, todo o serviço da semana ali. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui, irmão, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, se você tivesse que trabalhar 10 horas na sexta-feira para entrar, não está preparado, você não entra. Você não consegue entrar. Você vai vencer o pôr do sol. Né? Então, se dessas 10 horas você dividir 2 horas para cada dia da semana, vamos supor que você aumentasse sua carga horária ali, que ninguém vai fazer isso, é claro. 2 horas por semana, então você chegaria na sexta-feira com 2 horas de saldo, né? Quer dizer, com 5 horas de saldo, né? No teu serviço, porque daí, no caso, você poderia trabalhar até meio-dia na sexta-feira no teu trabalho pessoal, né? E às 5 horas do meio-dia para tarde, você poderia deixar de preparação para o santo dia do Senhor, que é o sábado. Então, na sexta-feira, nós devemos deixar os últimos detalhes para não transgredirmos o mandamento de Deus, e depois do pôr do sol ainda tem coisa para fazer e tomar banho de noite. Aí é uma transgressão dos mandamentos de Deus, não podemos fazer isso. Correto, irmão, correto. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver de cozer, escovai os sapatos e tomai o vosso banho. É possível deixar tudo preparado se tomar isto como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimento e nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, pondes de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos o vosso procedimento e induzi-os a ajudarem a preparação a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Irmão, jornais profanos, né? No tempo da senhora White aqui, tinha os jornais, né? E hoje nós temos o quê? Internet. Redes sociais. Celular. Isso aqui é um problema sério. Do fundo do meu coração, né? Com todo o carinho que a gente tem pelos irmãos, pelas pessoas. Isso aqui no sábado tinha que ser esquecido, banido. Porque é uma coisa que você, todo momento, durante a semana, você está ali olhando. Desliga do sábado. Desliga. Desliga. Irmão, desliga. Porque o nosso Deus, Ele não quer nós dividido com Deus, quer nós por inteiro. Né? Eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque Deus fala assim, eu sou um Deus zeloso e tenho ciúme. Né? E, por exemplo, se eu perguntar para o irmão Severino aqui, né, que é casado aqui, e falar para o irmão, o senhor gostaria de dividir a esposa do senhor com alguém? É claro que ele não ia querer. É claro, ele vai, não senhor. Né? E mesma coisa é ela. E as pessoas já não pensam assim. Né? Eles querem, né, no mesmo tempo, servir a Deus e servir quem? A Mamon. Ao mesmo tempo. Eles, por exemplo, eles se acham na obrigação, que Deus tem a obrigação de aceitar eles da forma que eles estão. Dividido. Né? Porque se eu não quero dividir a minha família com ninguém e nem vice-versa ali,
E quem dirá Deus? Deus não aceita isso aí. Né? Deus está clamando, não. Deus está esperando, né? Esperando você tomar a tua decisão. E a decisão é hoje. Né? A decisão de quê? De ficar do lado de Deus. Né? De largar das coisas deste mundo. Então Deus não tem sociedade com o maligno. Não tem sociedade. Ou tudo de Deus, em obediência a Deus, ou tudo para o lado mal. É dois caminhos. Nós estamos no caminho de Deus ou no caminho do inimigo. Irmão, vamos supor uma coisa aqui, uma situação. Eu já fui 2 vezes no tribunal para prestar depoimento. No dia que eu fui, eu tive que ir de paletó ou de camisa social. Celular desligado, não pode estar com o celular desligado. Não pode falar fora daquilo que o juiz está apresentando para você. Senão você é tirado dali e marcar outra audiência. Isso é lei do homem. Imagina com Deus. Justamente. Santo dia do Senhor. Se a gente parasse, né, irmão Severino, para refletir o que seria você receber em sua casa, né, é um privilégio muito grande você guardar o sábado, porque você está recebendo nada mais, nada menos do que o próprio Deus Criador. Ele, através do Espírito dele, ele vem, né? O próprio Jesus fala, e eu serei com ele e ele comigo, né? E nele nós vamos fazer morada. Vamos fazer morada. E aquela bênção especial do sábado, né? Isso que é aquela bênção que Deus só traz no sábado. No sábado. Ele traz para a sua congregação e para a família que guarda o sábado. O pôr do sol marca o limite do dia. O sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde. E celebrareis o vosso sábado, conforme está lá em Levíticos 23, verso 32. Então aqui vem ensinando o quê? Porque embora o Roma mudou os horários, né? Mas o horário bíblico, o horário verdadeiro, né, irmão Rubens? É o nosso horário, as nossas 24 horas, de acordo com as Sagradas Escrituras. E é nisso que nós cremos. Que o sábado começa de um pôr do sol e termina no outro pôr do sol. Assim é os dias consecutivos da semana, né? Exatamente. Aqui Levítico está ensinando nessa... Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A este respeito, estamos necessitados de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando remissos. Temos que confessar as faltas a Deus e cada membro da família possa estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Vi que no discurso do verão passado, o espírito que prevaleceu foi a ganância de obter o máximo possível deste mundo. Os mandamentos de Deus não foram guardados. Com a mente servimos a lei de Deus, mas a mente de muitos estavam a serviço do mundo. E enquanto suas mentes estivessem ocupadas com as coisas da terra, servindo-se a si mesma, não podiam servir a lei de Deus. O sábado não tem sido observado para alguns. A obra dos 6 dias adentra até o 7º dia. 1 hora até mais tem sido subtraídas do início do término do sábado, né? Veja só a fatalidade que estava acontecendo aqui nesse tempo, né? Então, o povo estava o quê? Adentrando dentro do sábado com suas correrias, né? Os afazeres do dia a dia, adentrando. Então ele estava sendo o quê? Transgredido. E hoje não está diferente. Não está diferente. Hoje as pessoas estão adentrando o sábado, muitas das vezes, né?
A esposa tá lá com a panela no fogo, lá cozinhando ainda, né, irmão? Fazendo pão ou fazendo qualquer coisa. E aí tá ali fazendo o pôr do sol. Por quê? Porque não deu tempo de preparar antes, né? E acaba o quê? Profanando o dia de sábado. Irmão, o que você acha de assim, antes do pôr do sol ou em cima do pôr do sol tem que fazer a adoração a Deus? Antes do pôr do sol, antes do sol entrar, né, a família já tem que estar tomando banho, né? Já tem que estar todo mundo preparado, cozinha, tudo que é de comer tem que estar tudo no jeitinho. Uhum. E a família já tem que estar ali todos preparados, já cantando, né? Porque na hora que o sol entra é a hora que os anjos vêm. Né? Irmão, uma vez a gente fez uma pergunta com o pastor. O que faria para a gente fazer o pôr do sol dentro da ordem de Deus, para não ter o mandamento de Deus? Que a sexta-feira é muito corrida. Ele falou assim, é muito fácil. Deu 5 horas, parou tudo. Aí você vai se preparar para fazer o pôr do sol na hora certa que Deus aprove. Aí depois do sábado, depois do pôr do sol do sábado, aí você continua trabalhando. Aí depois tem um outro dia, domingo, até quinta-feira de novo. Exatamente. Então, porque a gente precisa receber o sábado. Se a gente receber o sábado, mas tem porém, o sábado recebe a gente em cima da hora, não tem como. Não. Então tem que ter um encontro em harmonia. Em harmonia, que você abrir a porta e o sábado abrir a porta para você também, para que Jesus possa habitar entre nós. Senão, caso contrário, não vai não. O que fazer e o que não fazer durante o sábado, né? Vamos lá. Então aqui a gente vai comentar, a gente vai ler aqui o que fazer, o que eu devo fazer, né, irmão? E o que eu não devo fazer durante o sábado, né? Então vamos lá. Levantar mais cedo. Irmãos, isso é um problema muito sério. As pessoas hoje muitas das pessoas hoje levantam 5 horas da manhã ou antes, né, irmão? Uhum. E vai cuidar dos seus afazeres. 4 horas. Dos afazeres pessoais do dia a dia. Eu sei que todos nós temos que trabalhar, né? Temos que correr do nosso pão de cada dia, atrás do nosso pão de cada dia. Só que quando chega no sábado, ele quer dormir até pertinho da hora das calças batidas, né? Até 8 horas. 8 horas tudo. Tá dormindo, né? Então, está o quê? Mais uma vez profanando o sábado. Porque se eu levanto 5 horas da manhã, então, no caso, eu deveria levantar 4h30. Né? Porque o sábado é mais especial, é para Deus, não é para mim. Né? Então, vamos lá. Levantar mais cedo, né? Para de manhã anunciar a tua benignidade a todas as noites e tua fidelidade. Salmos 92, verso 2. Não deveis perder as preciosas horas do sábado, levantando-vos tarde do sábado, a família deve levantar cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com uma refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios desse dia e destarde profanado, o sábado torna-se um fardo e sua aproximação será para ela antes um motivo de desagrado, né, do que de regozijo, né? Então, o que acontece quando levanta mais cedo? Atrasa tudo, né, irmão? Atrasa tudo e aí fica com preguiça e aí acaba criando confusão entre família, né? Porque de preferência a criança. Se você não treinar a criança, vai ficar meio preguiçosa, demora para se arrumar, demora para... Aí atrasa tudo. Aí vem atrasar 1 minuto, já atrasa tudo na sequência. Nós podemos pensar a ordem que tem na família celestial. Como que eles é ordenado, como que eles que é organizado, leva as coisas de Deus, que é o nosso Criador, a sério. Nós também, como servos de Deus, representantes de Jesus, devemos levar as coisas muito a sério,
para que Deus venha aprovar a nossa atitude e o nosso jeito. Então, quando a gente se demora a levantar-se, né? O que acontece? Então vem as precipitações, né? Vai sair, já esquece a Bíblia, a lição, e já, né? Por exemplo, se tem carro, já vai para o lado do carro, esquece a chave, aí dali já gera o que? Uma discussão, quem sabe, entre a família, e o sábado já fica sendo um sábado profanado, né? Aquela santidade já é perdida. Vamos lá. Ir à igreja. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou para ler Lucas 4, verso 16. Quem foi essa pessoa que fez isso? Foi Jesus. Jesus Cristo. Deus ensina que devemos congregar-nos em sua casa, a fim de cultivar as qualidades do amor perfeito. Com isto, os habitantes da terra serão habilitados para as moradas celestiais que Cristo foi preparar para os que o amam. Lá no santuário de Deus, reunir-se-ão, então, sábado após sábado, mês a mês, para participarem dos mais sublimes cânticos de louvor e ação de graças, entoados em honra daquele que está sentado no trono e é o Cordeiro eternamente. Devem os pais e mães tornar uma regra que seus filhos assistam ao culto público no sábado. Muito bem, né? Ficar em casa ou sair para contemplar as obras da criação. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o teu estrangeiro, que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo no que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Muito bem. Ninguém fará nenhuma obra, né? Nem teu servo, nem... Por exemplo, a gente tem um problema muito sério com a questão de nenhuma obra, porque a gente tem os nossos vizinhos, né? Os nossos amigos. E aí, às vezes acontece, já aconteceu comigo, da pessoa chegar a pegar um objeto seu, né, que é totalmente, inteiramente de seu domínio, né? Aí você fala, não, eu não trabalho no sábado. Mas aí, por exemplo, né, ele vai lá, ele pega um cavalo seu e fala, não, você me empresta no sábado porque você não vai trabalhar, e aí sábado eu vou usar teu cavalo para mim poder né, fazer o meu serviço. Devo emprestar ou não, irmão? É a pergunta que eu faço. Não. De acordo com a palavra de Deus, não devo emprestar. Assim também, é uma moto, tudo que eu tenho, tudo que tiver debaixo do meu domínio, que eu tiver domínio sobre aquele objeto, não posso, né? Porque a pregação, né, depende também das coisas minhas, dos meus objetos. Né? Vamos lá, próxima parte. A escola sabatina e o culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa ao ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os filhos. Em muitas famílias, os filhos menores são abandonados a si próprios, a fim de se entreterem com o melhor puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam a brincar ou ocupar-se de coisas ilícitas. Deste modo, o sábado perde para elas a sua importância sagrada. Quando faz bom tempo, deverão os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas, e em meio às belas coisas da natureza, expliquem a razão da instituição do sábado e descrevam a grande obra da criação de Deus. Irmão Rubens. Bom, essa prática eu conheço muito bem, porque
quando a minha filha se atrasa para eu pegar ela, ali atrasa de chegar na igreja, atrasa tudo na escola sabatina. Como sou professor da escola sabatina, acaba atrasando também. Por isso, eu tenho que deixar bem planejado. 1 hora antes de deixar planejado, para que possa sair. Se atrasar, tipo, meia hora, você tem tempo de meia hora ainda poder avançar, chegar na hora certinho na escola sabatina. A criança deve ser treinado para ficar do lado do pai, para poder aprender a mensagem. Mas na hora da escola sabatina, a criança também tem a sua escolinha, para que possa aprender de uma forma mais delicada, porque a criança tem uma mentalidade diferente do que os homens. Sim. Por isso a criança também deve estar preparado para receber essa mensagem. Né? E outra coisa, a criança também deve, quando tem muito barulho, algum lugar, se não for na igreja, alguma coisa assim, se você não for na igreja, você precisa levar para a mata, levar para a natureza, meditar a palavra. Olha, filha, que ave, que árvore linda que Deus fez, né? Através da natureza, ele consegue compreender a obra de Deus. Então, através da natureza, você consegue a passeios, né, pelos campos, florestas ou até montanhas, né? Eu não sei como é que seria a tua região aí, mas você consegue mostrar para ela o valor da criação, né? Quem foi que fez tudo aquilo ali? Quem é o autor? E daí por diante a criança começa a aprender a dar valor no sábado, né? A santificar o sábado. E torna-se um sábado de muito regozijo, né? De prazer. Porque, por exemplo, a criança não tem a mesma mentalidade nossa. Então, até mesmo a gente, se a gente puder de vez em quando estar na natureza, observando a natureza e vendo a criação de Deus, né, tudo a passeio e meditando, né, no Criador, é uma maravilha. Seria uma terapia 100%, né, irmão? Eu garanto que 90% desses problemas de depressão, essas coisas, ia acabar. Então devemos chamar a atenção das crianças e de nós, de pessoas que estão com nós, levar a atenção das pessoas ao Deus que criou a natureza, que criou nós todos. Na cidade nós vemos muitas coisas belas, mas é o homem que faz. E na natureza, todas as coisas belas já é da criação de Deus, a coisa natural. Então isso é muito importante para nós. Mexeu num assunto muito delicado. Você que mora na cidade, tem como você levar seu filho, sua família para a natureza? Se você levar para a natureza, você está mostrando um Criador. Agora, se você levar para o parquinho, para o parque, onde tem grande diversão, você acaba pagando e está mostrando quem é o Criador de você. Simples assim. Porque não é Deus que criou as coisas artificiais, coisas produzidas por homem. Mas Deus te chama para ir à natureza, a natureza natural que Deus criou pela própria palavra. Porque se eu moro num local, né, de uma grande cidade, por exemplo, eu vou estar mostrando ali para as crianças ali a grandeza dos homens, né? Olha, meu filho, tá vendo o tamanho desse prédio? Nossa, meu filho, você tá vendo aquele shopping ali? Né? Então, ali você está ensinando para a criança a glória dos homens, né? Sim. E Deus não quer isso. Deus quer que ensina para os seus filhos, né? Que são ofertas ao Senhor, né? Os seus filhos, que Deus é o Criador, é o soberano do universo. Continuando, estudar a lição do sábado seguinte. Como um meio de ensino intelectual, as oportunidades do sábado são incalculáveis que se aprenda a lição da escola sabatina, não olhando rapidamente o texto da mesma no sábado de manhã, mas estudando cuidadosamente para a semana seguinte, no sábado à tarde, com a recapitulação diária ou ilustração durante a semana,
assim a lição se fixará na memória, como um tesouro que jamais se perderá completamente. Irmão, eu queria chamar a atenção de vocês, nossa também, né? A questão da lição, ela está se tornando uma coisa muito... né? O povo está meio relaxado, né? As pessoas não estão mais estudando a lição com as famílias. Né? Eles estão deixando para estudar, muitas vezes, a lição da igreja. Chega ali, na hora ali, eles querem. E aí, às vezes, a pessoa quer interagir, ele quer conversar, e de repente está falando coisa com coisa. Um pouco, né? Porque não estudou a lição durante a semana. E ela fala aqui que a gente deve fazer isso aí uma semana antes. Né? Então, se a gente levantar 5 horas, né? Se você sai 5 horas para o trabalho, então levanta 4 horas. Né? Tira meia hora, faz a lição, para quando você chegar no culto no sábado, você está lá preparado, né? E para você não fazer feio, não comentar coisa com coisa, né? E ter estudado a lição, que são tesouros, né? Igual está aqui no testemunho, são tesouros, né? Irmão. A questão da a escola sabatina deve ser estudada diariamente, mas chegar no sábado não é para você estudar a lição, apenas para recapitular a lição. O que envolve isso? Eu como professor da escola sabatina desde 2018, eu recomendo a você que dá todo dia a lição, não pode deixar para tarde. Muita gente também, lá onde eu estava dando o estudo bíblico, escola sabatina, falava assim, ó, não deu tempo para estudar de manhã, aí eu estudei à noite, estudei à tarde, mas isso não é adequado para fazer. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, examinar a escritura em primeiro lugar, porque Deus vai te abençoar muito mais se você buscar a primeira hora. Vamos supor assim, se você dá no aniversário, o primeiro bolo você dá para uma pessoa especial. Imagina quanta felicidade que a pessoa vai ter com o primeiro bolo. Se sente especial. Assim também é Deus. Dá o seu melhor e em primeiro lugar para Deus. Nossa, Deus vai ficar muito feliz com você e vai te abençoar muito mais. Viu, Rubem? É como o nosso alimento de cada dia. Nós porque nós não temos tempo, não deixamos para se alimentar só de noite. Exatamente. Então, devemos pôr a Deus em primeiro lugar na nossa vida, aprendendo mais na palavra de Deus, e aí Ele vai nos fortalecer, vai nos capacitar para nós viver um dia feliz e vitorioso. Amém, isso mesmo. Aproveitar as oportunidades para conduzir almas a Cristo. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Lucas 6, verso 9. É lícito ou não, irmão Severino, de sábado salvar vidas, fazer o bem? Sim, é correto, porque a gente vê tantos os casos, e dentro da vontade de Deus, dentro do exemplo que Jesus nos deixou, então devemos salvar a vida, socorrer alguém que está necessitado, de qualquer coisa que a pessoa precisa, e desde que seja para ajudar, para ver a pessoa feliz, é o que Jesus fez, devemos fazer também. Exatamente, irmão. Lembra do bom samaritano? O homem foi lá, estava indo para a igreja, na verdade os dois estavam indo para a igreja, e um foi assaltado, foi apedrejado, machucado ali. Um passou e outro passou, e a terceira passou, e quem cuidou dele? O bom samaritano. O bom samaritano, aquele que cuida do seu irmão. A pessoa que vai para a igreja já diz que está salvo, mas não faz nada em prol do seu próximo. Isso, Jesus, Deus não considera nada você ir na igreja, mas aquele que ajuda o seu irmão durante a semana, entre semana, de preferência no sábado, isso Deus vai escrever seu nome no livro da vida. E Jesus até fala que se der um copo d'água para alguém que está com sede ou qualquer coisa, é como que estivesse fazendo para o próprio Jesus mesmo. Exatamente.
E, aliás, aquele bom samaritano levou aquela paciente que foi machucada ali, levou para o hospital e ainda pagou, né? Pagou e deixou pago. Deixou pago. E ainda falou assim, se precisar mais, é só mandar para mim que eu pago de novo. Então, para o bem para o nosso próximo, não tem regra. Não tem regra para fazer para o nosso próximo. Porque se a gente fazendo para o nosso próximo, para quem que estamos fazendo? Para Jesus. Jesus enfrentou problemas, né, em relação a fazer o bem no dia de sábado, né? Existiam alguns judeus extremistas, né? Fariseus. Judeus fariseus da parte da elite ali, né? Que extremizaram a guarda do sábado de tal forma que, por exemplo, se caísse uma ovelha deles no buraco, eles diziam, não, é lícito você ir lá e tirar a ovelha. Mas se o teu filho de um pai caísse lá, não. Tinha que deixar lá até o pôr do sol para poder tirar ele lá de dentro. Né? Era assim que era a religião da época, com extremo. Então, cuidar das coisas espirituais. Fazer o bem é lícito, né? No dia de sábado. A obra no céu não cessa nunca. O homem não deve descansar de fazer o bem. O sábado não se destina a ser um período inútil de inútil inatividade. A lei proíbe trabalho secular no dia do repouso do Senhor. O labor que constitui o ganha-pão deve cessar. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia. Mas como Deus cessou o seu labor de criar e repousou ao sábado e abençoou, assim deve o homem deixar as ocupações da vida diária e devotar estas sagradas horas ao saudável repouso, ao culto e às boas obras. O ato de Cristo em curar o enfermo estava no perfeito acordo com a lei. Era uma obra que honrava o sábado. Né? Você viu aí como é que o sábado se liga? O quarto mandamento ele acaba ligando com a outra parte dos 6 mandamentos? Exatamente. Né? Que é o próximo, né? Porque se você guarda o sábado, você também ama o próximo. Se eu guardar e santificar o sábado, o que eu vou fazer no sábado? Fazer o bem. Fazer o bem. Né? Eu vou me reunir com a minha congregação, eu vou, né, procurar o meu irmão, aquele um que não foi naquele culto anterior, eu vou procurar aquele irmão que está doente, eu vou visitar um amigo, algo dessa natureza, fazer o bem. Você vai estar fazendo tudo aquilo que Jesus fazia e é aprovado por Deus. Amém. Não viajar. Ó, se abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios, em meu santo dia, chamado sábado, deleitoso e venerável, o dia santo de Lavec, se honrares abstendo-se de viagens, de correres atrás de teus negócios, de fazeres planos. Isaías 58, verso 3. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Se abster de quê? De viajar, de cuidar de negócios próprios. Sim. Né? Por exemplo, irmãos que chegam na igreja, né? Vamos falar aqui uma realidade de nossos dias. Né? O sábado é profanado assim. Você acaba o culto ali, né? E aí muitos ainda têm uma sensibilidade. Falam, não, irmão, hoje é sábado, depois do pôr do sol nós conversamos sobre isso. Então você já profanou o sábado. Né? Jamais você deve chegar a esse ponto né, de fazer um plano para negócios seus, de viagem ou de qualquer negócio. Você já profanou o sábado. Isso acontece direto em nosso meio. Então, se não haver uma reforma com relação a essas coisas que nós estamos estudando aqui, jamais o povo adventista do 7º dia vai alcançar as bênçãos de Deus. Porque Deus, todos os sábados, ele tem bênção especial para o seu povo. E se o seu povo não observar o sábado devidamente conforme as suas ordenanças, eles não vão ser abençoados e não vão conseguir
está preparado para a batalha do grande dia, que está às portas, né, irmão Severino? A gente vê aí os acontecimentos. O sábado, gente, vai ser um dia de separação. Os que obedecem a Deus e os que obedecem aos homens, né? Então, o sábado, se a gente não entrar nessa corrida espiritual, de sábados após sábados, a gente se santificar, pouco a pouco, porque se santificar de uma vez a gente não consegue, né? É igual uma maratona de 40 quilômetros. O atleta ele não entra correndo 40 quilômetros, né? Ele tem que começar correndo aos poucos, moderado, vai aumentando. Assim é a nossa corrida, né? O sábado a gente tem que começar aos poucos, tirando aquilo que faz você profanar no sábado. Aos poucos, vai tirando, e Deus vem e vai te abençoando todos os sábados com aquela bênção especial, e você vai sendo um homem ou mulher, ou se preparando para o reino celestial, porque a gente vai ter uma grande batalha, né, pelo qual nunca houve na terra, desde que houve nação, por causa desse dia que é o sábado. Muito bem, irmão. O seu comentário foi muito interessante. Mas vamos aqui, se desejamos as bênçãos prometidas, a obediência, devemos observar mais estritamente o sábado. Temos muitas vezes, empreendemos nesse dia a viagem que bem poderia ser evitada, de conformidade com a luz que o Senhor nos tem concedido. Em relação à observância do sábado, devemos ser mais escrupulosos quanto à viagem neste dia, por terra, por mar. A este respeito, devemos dar às crianças e jovens bom exemplo para ir à igreja, que requer a nossa cooperação, ou a qual devemos transmitir a mensagem que Deus lhe destina. Podem tornar-se necessário viajar no sábado, mas sempre que possível devemos, nos dias anteriores, comprar a passagem e tomar todas as disposições necessárias. Quando empreendemos viagem, devemos esforçar-nos o mais possível por evitar que este dia da chegada ao destino coincida com o sábado. Quando obrigado a viajar no sábado, cumpre evitarmos a companhia do que procura atrair-nos a atenção para as coisas seculares. Esta viagem eu recomendo para quem que é? Somente para a obra missionária, para a obra médica, para a obra sanatória. É só para isso. Ou pregações lá para carceleiros, pregações da instituição a outro lugar, de receber convite, mas só para fazer o bem neste dia. Porque se for para fazer outra coisa, meu amigo, está perdido. Você já profanou o santo dia. Sim. Eu já vi pessoas que conhecem toda essa verdade. Mas não, a viagem do sábado, só que a viagem é boa, que eu estou evangelizando o povo, que eu não estou trabalhando. Isso Deus não aceita. Transgredindo o sábado e está evangelizando. Não tem condições. Bom, aí, irmão, tem que ver direitinho se você compra passagem ou não. Porque comprar passagem, você está cuidando de uma viagem. Agora, se você comprar a anterior, tudo bem. Aí depende também do que você vai fazer no dia santo do Senhor, porque aqui ficou bem clara. Ficou bem clara para nós. Olha só, que diz assim. Testemunho Seleto, página 26. Volume 3, né?
Diz assim, quando obrigado a viajar no sábado, cumpre evitarmos a companhia do que procura atrair a atenção para as coisas seculares. Então, para não isso acontecer, é melhor não viajar. Você veja que o texto no começo fala assim, quando obrigado, né? Então, por que fala ali quando obrigado? Porque, de fato, não é bom. Não é bom, né? Mas se você não tiver outra saída, né? Compre-nos a preparar antes, né? Por exemplo, vamos supor, que nem eu moro daqui 60... Vamos colocar uns 70 quilômetros, mais ou menos, daqui lá. Então, eu venho aqui no culto aqui todo sábado. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá, encher o tanque da minha moto, deixar preparadinha, deixar tudo no jeito, para quando eu montar na minha moto, eu venho aqui, venho para o culto e volto embora. Né? Para modo de eu não chegar aqui no sábado, eu ter que ir lá abastecer a moto no sábado. Né? Não, eu posso fazer isso durante a semana. Então, a gente faz durante a semana. Né? Porque, por exemplo, eu não vou deixar para abastecer logo num dia, né? Um dia santo. E não é certo, né? Por exemplo, quando nós viajamos, que a gente viaja muito, o irmão Rubens veio diretamente de Campo Grande, sempre vamos viajar no dia, para o dia de sábado nós não estar na estrada. A não ser que o carro quebre, aí nós não tem culpa. Vamos lá. Não frequentar as escolas de ensino secular. Esse aqui é outro problema. Foi problema sério. Nossos irmãos não podem esperar a aprovação de Deus enquanto põem seus filhos onde é impossível obedecer o quarto mandamento. Devem esforçar-se para fazer com as autoridades arranjos pelos quais as crianças sejam, né, dispensadas das aulas no sétimo dia. Bom, aqui no Brasil, né, graças a Deus ainda, nós estamos tendo essa liberdade ainda. Embora que não é bom, né, que seria bom mesmo se a gente tivesse da nossa igreja uma escola onde nós pudéssemos apanhar os nossos filhos, né, só da igreja, mas hoje não é mais assim, né? Hoje é totalmente ao contrário, né? As escolas da instituição, ela para o povo adventista, hoje já não é mais. Hoje ela quem pode pagar mais é quem bota os filhos lá para estudar. Né? E a gente tem os nossos filhos e nós botamos nas escolas públicas. E nas escolas públicas, você sabe, não é toda família que tem uma boa criação, que dá bons ensinos para os filhos, né? Os filhos vão lá para a gente falar palavrão, aprende tanta coisa, né, que não presta, porque eles estão ali junto com... E além disso, as companhias, né? As companhias. As pessoas não estão ligadas às coisas certas, às coisas do céu. Aí a criança, ou quem sabe até um grande, começar a andar com muito mal companheiros, pode até ser contagiado. Isso aí é o perigo que corre. Irmão, eu tenho 2 anos de experiência na escola estadual de Campo Grande. O que aconteceu? Eu era o mais velho de todos. Eu tenho 39 anos e a maioria são 15 anos, no máximo 19 anos. Imagina a rebeldia da criançada. Se você não for forte, você vai cair na lábia dessa criatura, meninada, piazada, né? Tanta besteira, boca suja. E o melhor de tudo, irmão, a lei ainda ampara de você guardar o sábado. Guardar o sábado, mas fique bem ali. O que adianta você guardar o sábado de não ir para a escola, mas durante a semana você se contamina com seu colega da escola? Falar besteira, aprender com ele, viver do jeito que eles fazem na escola. E a minha professora, na sexta-feira eu não ia na escola, mas ela repassava para minha matéria para eu fazer no domingo, sábado à noite e tal. Repassava para mim, assim eu consegui vencer. Mas se eu for fraco, se eu não for assim, buscando a presença de Deus, já caía faz tempo nessa lábia da criançada. Justamente.
não compraram ou venderam. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Né? Marcos 16, verso 1. Já tinha passado o sábado. Tinha passado o sábado. Então, Maria Madalena, né? E Maria, mãe de Tiago, foram comprar para ungir quem? Jesus. Jesus no sepulcro, né? Viu, irmão? No primeiro dia da semana. Aí as pessoas falam assim, mas o sábado é do Antigo Testamento. Mas aí é o exemplo da mãe de Jesus e de Jesus mesmo. Não é a lição que eles tinham é do Antigo Testamento, mas eles foram fiel até na morte de Jesus. Exatamente, irmão. Vamos supor assim que o sábado é o Antigo Testamento. Vamos supor assim, né? O povo entende assim. Mas, se você transgredir o quarto mandamento, você retira o Criador. É real. E ainda você desqualifica que existe um Deus. E ainda você, se torna maldição do sábado. Porque Deus próprio abençoou, santificou e descansou nela. Realmente. Né? E o que você acha sobre isso? Temos que guardar o mandamento por completo, não foi abolido. Aqueles que no sábado discutem assuntos de negócio ou fazem planos são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe de coisas de caráter mundano. Mais uma vez entra aqui de caráteres mundanos, né, irmão? O que seria de caráteres mundanos? Tanta coisa, né, irmão? Tanta coisa, né? E aqui, para santificar o sábado, vou repetir, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráteres mundanos, né? Então, irmãos, olha, que trecho difícil, né? Se eu pensar, por exemplo, eu estou aqui num sábado com os irmãos, minha cabeça está lá na minha casa, nas minhas coisas, nos meus negócios, né? Eu estou o quê? Transgredindo a lei de Deus, né? Então, a gente tem que educar a nossa mente, como o Enoque educou a mente e como Elias também educou a sua mente. Nós temos que começar por aí. Não lavar louça, nadar, brincar, etc. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam-se um homem apanhando lenha no dia de sábado. Números 15, verso 32. Pergunto aos que afirmam ser adventistas do sétimo dia. Podeis reedificar o selo do Deus vivo? Podeis afirmar que estáis santificado pela verdade? Não temos como um povo dado à lei de Deus a preeminência que devíamos dar. Estamos em perigo de fazer nossa própria vontade no dia de sábado. Procurar prazeres, jogar bola, nadar, não era uma necessidade, mas pecaminosa negligência do dia sagrado santificado por Jeová. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível evitá-lo. Deus é um desonrado por todo aquele que desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente, e sim apropriado, que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. Né? Então fica aqui. Aquelas pessoas que têm a mania de limpeza, né, irmão? Não pode sujar um copo, já corre lá e lava, né? Deus é desonrado. Não estou dizendo assim que tua casa tem que ficar suja, tua louça, mas pelo menos nas horas sagradas, né? Por que fala as horas sagradas? Porque cada segundo, cada momento no dia de sábado são sagrados, né? Então por isso que eu tenho que me portar, eu tenho que estar bem vestido, porque é como se eu estivesse esperando um grande rei, um grande príncipe, né? E esse grande rei é o que é o nosso Senhor Jeová. Então agora eu não devo estar ocupado com
com a minha louça que está suja lá. Né? Eu estou aqui, nós estamos fazendo um estudo aqui, e aí eu vou estar lá pensando, nossa, para chegar lá em casa, aquele monte de roupa, aquele monte de... Não, isso aí não deve passar pela nossa mente no dia de sábado. Nossa mente é de Jesus, é da nosso discernimento espiritual tem que estar 100% ligado com o discernimento de Deus, que é o espiritual também. Amém, irmão. Muito, muito bom. Alimento para o sábado, né? Agora vamos ver aqui sobre o alimento para o sábado. Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no sexto dia vos deu pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar para o 7º dia. Êxodo 16, verso 29. Não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimentos ou preparar maior variedade que nos outros dias. Ao contrário, a refeição no sábado deve ser mais simples, né? Convindo comer menos do que comumente, a fim de ter o espírito claro, em condição de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem serem apreciadas. Por estar a mente obscurecida por um regime alimentar próprio, pode comer demais os sábados. Muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Você vê que fatalidade, né? Então, até nisso, nós profanamos no sábado. Né? Grandes quantidades de alimento. Comer grandes quantidades, né, durante o dia de sábado. Embora deva a gente abster-se de cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir comida fria. Em dias frios convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, posto que simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trata-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias, né? Se durante a semana, vamos colocar aqui, vou dar um exemplo aqui, né, irmão? Não vamos exagerar. Você come, todo dia você tem lá no teu prato, lá, vamos colocar aqui, arroz, feijão, mandioca e ovo, né? E uma salada, vamos supor, de alface. Né? Então, no sábado, eu vou fazer uma comida diferente. Né? Então, vamos fazer uma comida, vamos. Você vai fazer o quê? Vamos colocar aqui uma maionese, né? Uma coisa diferente, né? As pessoas não costumam fazer isso no domingo, reúnem a família, né? E ali eles, apesar que são de forma exagerada, né? Que Deus não aprova isso também, que a gente tem que comer moderadamente, comer para viver, né? Não para morrer, né? Enfadado. Então, você faz assim um pão diferente, um bolo diferente, uma coisa nova, né? Que daí toda a família, né, vai se sentar ali ao redor da mesa e vai ver que aquele alimento é especial, porque o dia também é especial. Então você vai estar treinando o espírito e a mente da sua família e das pessoas que estão com você ali, a importância da guarda do sábado. E não comer demais essas comidas boas do jeito que são, para que a mente não fique pesada e dá sono. Aí a gente não vai apreciar a palavra de Deus que o pregador está transmitindo para nós. E outra coisa, irmão, vamos supor assim, você que come mandioca, feijão, arroz, vamos supor um macarrão integral, né? E você come 4 tipos de alimento por dia. No dia sábado, evitar esses 4 alimentos. Tem que comer no máximo 2 alimentos classificados. Mas tem que ser diferente. Porque se você não fazer diferente, você torna igual a outro dia. Interessante, né? E tira o efeito do dia especial. E não comer muito, né? Não comer muito, né? Às vezes a comida é uma comida diferente, sempre a gente acaba exagerando. Né? Você né? Agora a gente vai entrar num outro detalhe, né? Sobre a roupa. Né? Aqui fala assim, a roupa para o sábado, né? Então, a gente vai ler aqui. Disse também o Senhor a Moisés,
vai o povo e santificai hoje e amanhã e lavem eles as suas roupas, né? Então, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, né, que ele subiu no cume do monte e Deus desceu na nuvem para falar com Moisés, Deus ordenou a Moisés, vá Moisés, e chame toda a congregação, e santificai-os hoje e amanhã, e lavem as suas roupas, né? No caso aí foi 3 dias, né? Então vocês calculam, né? O dia de sábado a gente entende que é o dia da visitação do Senhor, né? Através do Espírito dele, que ele vem nos visitar, ele vem reunir sua congregação e ele vem nos visitar para dar, igual a gente falou, a bênção especial. As pessoas têm exagerado com as vestimentas, né? Porque se o dia é santo, né, irmão Rubio, eu tenho que vestir de forma que me convém, de forma santa, né? Assim, o que eu visto, né? O que eu visto, a minha pessoa diz o que eu sou, né? Hoje eu posso dizer para você que 70% de uma pregação de uma pessoa está no que ele veste, no que ele coloca. Então vamos continuando. Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se prepararem nas reuniões para o culto de sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupa usada no serviço durante a semana. Vejam só, durante a semana. Eu uso aquela calça durante a semana ali, no batidão do dia a dia, e aí, de repente, não, tá lavadinha, tá limpa, e eu vou ir na igreja com ela, né? Não. Deus não aceita. Né? Todos devem ter um traje especial para assistir os cultos de sábado, conquanto não seja lícito adaptarmos às modas do mundo. Nossa aparência exterior não nos deve ser indiferente. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adorno. Os filhos de Deus devem estar limpos limpos interior e exteriormente. Então, aquela roupa de sábado, não aquela roupa lá que está lá na vitrine, lá, que é a última moda do momento. Não, aquela roupa, não aquela roupa colada, né? Aquele vestido, ou que seja, aquela calça, ou aquela camisa que o irmão vai na igreja, que parece que ele foi prensado a vácuo, né, irmão? Aquela roupa que mostra os detalhes, né, o desenho físico do corpo, que se torna uma abominação ao Senhor. Deus não abomina tudo que é para apresentar o nosso corpo, para nós arrancar elogio das pessoas, né? Que é para o nosso orgulho próprio, é proibido na palavra de Deus. Então, aquela roupa simples, né, modéstia, e aquela roupa, vamos supor, de cristão, né? Não só no sábado, tá? Eu não estou dizendo aqui para os irmãos que o irmão deve vestir aquela camisa social, né, aquela calça modesta, e só no dia de sábado. Não, você tem que ser cristão a vida toda, né, irmão? De repente eu tenho minha camisa de manga comprida, minha camisa social, de eu usar no batidão do dia a dia. Então essa camisa eu não posso usar ela num culto, né? Porque o culto de sábado é um dia santo. Então, por si próprio, o sábado, de maneira, ele é santo. Irmão Rubens, quero complementar também uma coisa aqui. Muita gente comemora a Semana Santa, né? A Semana Santa envolve muita coisa, tipo a pessoa se torna santa, né? Mas durante o ano todo, a vida é uma bagunça. Sim, né? Faz o que pode, né? Exatamente. Faz o que pode, aí depois... Faz o que convém, e daí chega a Semana Santa, se converte, né? Mas isso é uma teoria que saiu vamos falar a verdade mesmo, da Roma, da coisa de pagão, né? Então nós temos que ter uma vida santa, 24 horas, 360 dias por ano, que seja até Jesus voltar, né? Isso temos que ter e mostrar através do nosso caráter, vestimenta, e
Se o cristão falar pouco e tiver atitude de cristão, não precisa mais pregar nada. Vai ser um bom cristão. Vale a pena lembrar, eu queria até perguntar para o irmão Severino, né? A minha roupa de sábado é só até na hora do culto? Ou é o sábado o dia todo, né? É a pergunta que a gente tem para as pessoas. Eu queria que você respondesse para você mesmo, né? No teu íntimo, no seu coração. O que você acha? A tua roupa tem que ser aquela roupa de sábado até ali, acabou o culto, eu vou para casa, né? Eu chego em casa, né, irmão? Vou lá e tiro minha roupa, jogo para lá, coloco lá num canto lá, e aí eu boto uma camisetinha, um shortinho, e aí eu fico parecendo que eu tô indo com uma quadra de esporte, né, irmão? O correto é desde que entre as horas sagradas do dia do Senhor e dia de sábado, do pôr do sol da sexta-feira, o dia todo, não só ser um crente só lá dentro da igreja, mas devemos ser um crente que possamos ser uma luz, que as pessoas reconheçam que somos totalmente o representante de Jesus todos os momentos do dia. Não botando roupa que o mundo aprecia, mas roupa que Deus aprova e que Deus quer que nós usamos. Vale para os homens e para a mulher, né? Para todos os sexos. Então, vamos lá. O fim do sábado, né? E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Marcos 1, verso 32. Né? Aqui nós vemos aqui uma situação onde Jesus se deparou. Né? Ao pôr do sol, elevai a voz em oração e cântico de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo assistência do Senhor para os cuidados da nova semana. Né? Então, o pôr do sol, né, é o momento de erguer a voz e celebrando o findar do sábado e louvor a Deus e pedindo para Deus os cuidados, né, durante a semana. Esse é o correto. Santificar o sábado importa a salvação eterna? Foi-me mostrada, então, uma multidão que o lava em harmonia. Em suas vestes estava escrito em grande letra: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: eles são os que já guardavam o sábado e abandonaram. Ouvi clamar em grande voz: acreditamos em tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falavam seus olhares caíam sobre as suas vestes e iam à escrita. E então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e lameados os restos com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balanças e achados em falta. Irmão, isso é uma situação em que a profeta viu, né? Essa situação ela viu aqui. Foi provavelmente depois da porta da graça ter se fechado, né? E aqui ela viu um grupo, né? Pessoas que guardavam o sábado e em suas vestes escrito com letras grandes: pesado fostes, mas achado em falta. Né? Por que estava escrito isso? Porque eles negligenciaram na guarda do sábado, igual a gente tem estudado aqui, né? As questões do sábado aqui para trás. Né? Negligenciados em coisas, às vezes a gente acha assim, não, é coisinha simples, Deus não vai levar em conta isso. Irmão, se você pensa assim, toma cuidado. Né? Muda a sua maneira de pensar. Porque das coisas pequenas, né, que vem as coisas grandes, e quando você vai ver, quando você cai na real, você não consegue mais dar a volta por cima. Aí você acaba do lado deste povo aqui que a gente acabou de ler no texto aqui. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarde de profanar o sábado, e guarde a sua mão de fazer algum mal. Né? Isaías 51,
56, verso 1 e 2. Terminamos por aqui, né, um estudo. Eu queria ler um texto do Novo Testamento, né, um alerta também para o povo de Deus, para você que é adventista, guardador do sábado. Vamos ler Hebreus capítulo 4, do versículo 3 em diante. Nós, porém, que cremos entrar no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus do sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto que portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina um certo dia hoje, falando por intermédio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Né? Porquanto ainda resta um repouso. Não acabou. O mandamento do sábado não terminou. Né? O sábado ainda resta. Aqui, se a gente for estudar esse capítulo aqui, a gente vai ver, né, que a gente vai continuar aqui, a dar uma interpretação que a gente vai continuar guardando o sábado depois desta vida que a gente tem aqui na terra. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aí ele fala assim, esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles de quem temos de prestar conta. Irmãos, né? Vamos fazer um compromisso com Deus. É um apelo, né, irmão? Eu, o irmão Rubens, o irmão Severino, nós para você, irmão, nós fizemos um apelo. Procure santificar mais o seu sábado. Né? Porque nada está escondido dos olhos do Senhor, do nosso Deus. Né? Para nós não ter aquele desespero, né? Aquele desapontamento pelo qual o texto a gente leu aqui por último, onde Ellen White viu um povo, né, que chorava e lamentava. E em suas vestes estava escrito, pesado foste e foste achado em falta. Né? Este é o estudo que a gente tinha, é um apelo que a gente faz para os adventistas, para os guardadores do sábado, fazerem urgentemente uma reforma de como guardar o sábado. Né? Que eu sei que todos têm pecados a vencer. Não somos perfeitos, mas estamos na corrida da perfeição. Né? Dia a dia, pecado a pecado. Nós não vamos conseguir vencer totalmente o pecado. De uma forma ou de outra, a gente depende de Jesus e Jesus nos santifica. E essa santidade depende de minha santidade e de cada sábado pelo qual eu devo me apresentar no meu corpo um sacrifício vivo e santo a Deus. E aí vem as bênçãos especiais dos sábados. E essas bênçãos nos ajudam no dia a dia e na semana, anos ou até o fim da nossa vida. Isso que nós desejamos para todos vocês um resto e um ótimo sábado em nome de Jesus. Amém. Amém. Meio de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Atos capítulo 5, verso 29, primeiramente examinar a palavra de Deus, do que é manual dos homens, ou doutrina, que é preceito do homem. Aqui deixo bem claro para vocês, para poder examinar a Escritura.
buscar o reino de Deus e a sua justiça. E logo mais, essa palavra será acrescentada para você. Mas não pode você acrescentar. Mas Isaías 28, verso 10 diz assim, aí você vai se encontrar com a salvação. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, apresentei vosso corpo, sacrifício vivo, santo, justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito obrigado, irmão, pela sua presença. Até uma próxima. Obrigado, irmão Severino. Se vocês gostarem, a gente pode continuar. Né? Se vocês assistem o vídeo aí e quiser, a gente tem muitos estudos, né? A gente pode estar continuando assim. Não vai faltar oportunidade. Não, sim, com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Amém. Deus Feliz semana para todos.